Foi. Olá, bom dia, bem-vindo a todos. Bem-vindos ao nosso encontro. Esse é o grupo de estudos Jaguar do Foucault. E eu vou começar agora a minha audiodescrição. Meu nome é Isabel, eu vou ser mediadora desse encontro. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos verdes, cabelos castanhos, cacheados. Não sei se dá para ver, mas eu tô com um macacão verde florido e um óculos de armação rosa. Esse é o terceiro encontro de estudos sobre Michel Foucault, Afrodisia, Carne e Sexualidade, realizado pelo projeto de extensão Jaguar do Foucault, grupo de estudos, vinculado ao Laboratório de Estudos sobre Subjetividade, Ética e Política do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras. A convidada de hoje, que abre esse encontro, é Cristiane Maria Marinho, doutora em Educação pela UFC, doutora em Filosofia pela UFG, com estágio pós-doutoral em Filosofia da Educação pela Unicamp. Ela é professora emérita da Universidade Estadual do Ceará e professora permanente de Filosofia no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará, com mestrado acadêmico em Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará. Ela pesquisa filosofia da educação, filosofia francesa contemporânea e filosofia brasileira. Atualmente, desenvolve estudos em Michel Foucault e Judith Butler. É autora de artigos acadêmicos, prefácios e organizadora de coletâneas. Dentre suas publicações estão seus livros Pensamento Pós-Moderno e Educação na Crise Estrutural do Capital, de 2015, Filosofia e Educação no Brasil, da Identidade à Diferença, de 2014, e O Processo de Subjetivação e Governabilidade Neoliberal e Resistência, uma leitura a partir de Michel Foucault e Judith Butler, que será publicado pela editora Intermeios agora em dezembro de 2022. O título da sua fala é Afrodisia, a moral do uso dos prazeres como cuidado de si. E antes de passar a fala, eu gostaria de informar que nós vamos ter cerca de 25 a 40 minutos de fala da palestrante e depois vamos destinar cerca de 20 minutos para as perguntas que podem ser feitas pelo chat. Eu vou passar agora a palavra para a professora. E eu só vou avisar, gente, que eu vou desaparecer rapidinho, porque eu vou pegar um carregador, mas eu tô aqui, tá bom? Professora, fique à vontade. Obrigada, Isabel. A minha audiodescrição eu sou uma pessoa branca, cabelos brancos também, uma blusa cinza, e estou aqui no ambiente onde tem um bocado de livro atrás e uma estrela do PT vermelha aqui sobre um crochê branco. Primeiro, gostaria de agradecer. Posso começar, Isabel? Primeiro, gostaria de agradecer ao convite Pode do sim, Jaguar. professora. Obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, para mim tão importante e significativo, né, do grupo de estudo Foucaultiano, Jaguar do Foucault, e também realçar novamente a importância, né, dessas ações rizomáticas, né, que se alastram, né, nas simultaneidades e proporciona, né, esses encontros com a teoria e com as pesquisas. A minha fala, ela, como já disse a Isabel, ela tem por título Afrodisia, os afrodisia, a moral do uso dos prazeres como cuidar de si. Bom, eu escrevi um pequeno texto que eu vou passar a ler. E também vou, na medida da leitura, comentando alguma coisa ou outra. Então, ao dar prosseguimento à história da sexualidade do seu volume 1, questionando fundamentalmente a hipótese repressiva que explicaria a atividade sexual, Foucault, na História da Sexualidade 2 e 3, o uso dos prazeres, o uso dos prazeres e o cuidado de si, respectivamente, né?
retorna à antiguidade greco-latina, buscando explicitar a sexualidade a partir do seu lado produtivo e não o do seu lado de repressão. Quer dizer, ele retoma a história da sexualidade numa perspectiva de mostrar o que é que o poder produz, né? No caso, em termos da sexualidade. E não simplesmente a partir da perspectiva que ele já havia questionado na História da Sexualidade, volume 1, né? Do poder como exercício de repressão. Né? E aí a gente já tem alguma coisa muito importante, que é a inevitável relação e determinação da sexualidade com o poder. Né? E isso perpassa toda os volumes, né, da história da sexualidade. Assim, dessa forma, o que ele chama de genealogia do homem do desejo, né? Quer dizer, o que é que ele quer mostrar com a história da sexualidade? Ele indica, né, uma genealogia que também, esse seria um segundo ponto determinante e importante, que há uma preocupação genealógica de mostrar também esse caminho, esse traçado, né, do homem de desejo. Essa proposta metodológica fica clara logo na introdução do segundo volume, no qual Foucault explicita que irá ter como fio condutor o cuidado ético da conduta sexual por intermédio da problematização moral, e não pela interdição, como já dito acima. As perguntas a serem feitas, diz o filósofo, são: de que maneira, por que e sob que forma a atividade sexual foi constituída como campo moral? Por que esse cuidado ético tão insistente, apesar de variável em suas formas e em sua intensidade? Por que essa problematização? Definir as condições nas quais o ser humano problematiza o que ele é e o mundo no qual ele vive. Quer dizer, todas essas perguntas, elas se baseiam precisamente nessa fase produtiva do poder. Né? Quer dizer, então, há uma ligação íntima entre a questão metodológica e o objeto, né, a ser investigado. Essa problematização será relacionada a um conjunto de práticas que Foucault chama de artes da existência. São práticas voluntárias que seguem regras de conduta, mas que também buscam transformar relações, que buscam transformações estéticas em suas vidas. Para o filósofo, essas artes de existência ou técnicas de si perderam, sem dúvida, uma certa parte da sua importância e sua autonomia quando, com o cristianismo, foram integradas no exercício de um poder pastoral e, mais tarde, em práticas de tipo educativo, médico e psicológico. Em outras palavras, o que acontece é que, nesse período greco-latino que ele investiga e mostra, tanto no volume 2 como no volume 3, você tem uma moral que é mais preocupada com o cuidado de si, com a ética de si, com uma estética, com a formação de uma estética da existência, não é? E que, apesar de se mostrar também constituindo ou pedindo uma moral austera, não é? Mas tudo isso vai se transformando historicamente com
o dispositivo da pastoral cristã, no início da nossa era, né? E até mesmo antes, no período do início do Império Romano. Aqui fica claro que o uso dos prazeres sexuais, os afrodisia, pesquisados nos volumes 1 e 2 da História da Sexualidade, no contexto greco-romano, foram tomados como austeridade crescente, né? A isso que eu me referia. Você vai tendo, ao longo da história, um fortalecimento, né? Um fortalecimento dessa austeridade moral que já está presente, né, no período greco-romano. No contexto greco-romano, foram tomada uma austeridade crescente, e no período da pastoral cristã, o uso dos prazeres toma uma dimensão doutrinal, problematizada a partir da carne. E na modernidade, o uso dos prazeres toma uma dimensão de problematização centrada na sexualidade em meio aos poderes biopolíticos, né? Quer dizer, então você já tem uma explicitação de como e em que períodos essa austeridade que está presente no período greco-romano, mas como busca de um fortalecimento de uma estética da existência, né, ela vai se transformando, no caso do pensamento cristão, né, e aí pensa-se na questão da carne, né, você tem uma apropriação dessa austeridade que puxa para uma ideia sublime, doutrinal, né, de elevação espiritual e de resposta a Deus e à Bíblia, portanto, próximo ao pecado, né? E já no início, logo depois do início da modernidade, esse uso dos prazeres ele vai se transformar em sexualidade e num contexto dos dispositivos de poder biopolíticos. Então, o volume 2 da História da Sexualidade, o uso dos prazeres, que é o que a gente, né, vai centrar aqui, ele problematiza a atividade sexual a partir dos filósofos e dos médicos da cultura clássica do século IV a.C. O cuidado de si, do volume 3, problematiza as condutas sexuais nos textos greco-latinos nos 2 primeiros séculos da era cristã. As Confissões da Carne investiga a formação da doutrina e da pastoral da carne nos séculos iniciais do cristianismo. A sexualidade encontra suporte nesses 3 volumes, né, em diversos textos, mas, fundamentalmente, na Vontade do Saber, do volume 1, da História da Sexualidade. O método utilizado por Foucault nesse estudo sobre as morais sexuais da antiguidade pagã e cristã se sustentam na distinção, diz ele, cito, entre os elementos de código de uma moral e os elementos da ascese, né? Quer dizer, ou seja, né, são distintos, mas coexistem em suas autonomias que trazem consigo as práticas de si. Ou seja, você tem já no volume 2 da História da Sexualidade, como já falei anteriormente, uma austeridade moral, mas que é uma austeridade moral que não cerceia o desejo em prol de uma anulação de si, caso se compreenda isso como um pecado, como é o caso da cristandade e da carne, né?
mas sim, é uma austeridade moral que existe para fortalecer a sua condução sexual como uma estética da existência, ou seja, a afirmação desse sujeito desejante. Tudo isso possibilita um melhor entendimento das relações, das influências morais e filosóficas entre a antiguidade e a moral cristã, no que diz respeito ao que é proibido ou permitido, em uma sexualidade supostamente inalterável. Assim, diz Foucault, cito, em vez de perguntar quais são os elementos de código que o cristianismo pôde tomar emprestado ao pensamento antigo e quais acrescentou por sua própria conta, diz ele, conviria perguntar de que maneira, na continuidade, transferência ou modificações dos códigos, as formas de relação consigo e as práticas de si que lhes são associadas foram definidas, modificadas, reelaboradas e diversificadas. Né? Ou seja, não há algo imutável nessa condução das práticas sexuais. Né? E a hipótese de Foucault é a de que existe um campo histórico em que o indivíduo é chamado a se reconhecer como sujeito moral de conduta sexual. Tratar-se-ia de ver de que maneira, a partir do pensamento greco-clássico até a constituição da doutrina e da pastoral cristã da carne, essa subjetivação se definiu e se transformou. Em outras palavras, de que maneira nós fomos constituindo, né, essa nossa relação do desejo e do prazer. De que maneira nós fomos constituindo a moralidade que ordena as nossas práticas sexuais. Ou seja, em quais configurações históricas ou por quais configurações históricas se deram essas transformações. Para desenvolver essa hipótese, Foucault percorre o pensamento grego-clássico, mostrando o comportamento sexual e suas escolhas morais nos âmbitos da subjetivação, ética, sujeição, elaboração de si e teleologia moral. E também da prática, quais sejam o regime de saúde, a gestão da casa e a corte amorosa. Ele desenvolve esse estudo investigando como o pensamento médico e filosófico elaborou esse uso dos prazeres, né, que chama-se cresces aphrodisium, e formulou alguns temas de austeridade que se tornariam recorrentes sobre 4 eixos da experiência: a relação com o corpo, a relação com a esposa e a relação com os rapazes e a relação com a verdade. Em todos esses temas, permanece aquela questão que eu colocava anteriormente, né? Toda a conduta sexual dentro desses temas, seja o corpo, seja a relação com a esposa, seja a relação com os rapazes, dos homens com os rapazes, né? E a relação com a verdade, serão sempre decisões morais, escolhas morais que se guiarão por uma estética da existência, por uma ética de si. E, além de ter essa condução mediada por essa questão, é uma condução que se diferencia, por exemplo, da condução cristã lá na carne, que
vai ser uma escolha que será determinada por algo exterior ao homem, né? Absolutamente transcendente a nível bíblico e a nível religioso e de uma existência divina, que sempre remeterá ao pecado, né? Os afrodisíacos são investigados nos volumes 2 e 3 da História da Sexualidade, e mais fortemente no volume 2. E são compreendidos como, diz Foucault, atos, gestos, contatos, que proporcionam uma certa forma de prazer. No entanto, diz Foucault, diversamente do que aconteceu em relação à carne cristã ou à sexualidade moderna, os afrodisíacos gregos não têm o objetivo de prescrever atos ou sentimentos, estabelecer manuais ou exigir confissões, decretar o que é permitido ou o que é proibido, o que é satânico ou o que é divino, no exercício ou exercícios da atividade sexual. Creces afrodisiam, ou seja, o uso dos prazeres. Quer dizer, o uso dos prazeres, né, o creces afrodisiam, nessa perspectiva da Grécia Antiga, volto a repetir, apesar de ter presente uma moral austera e ter isso como algo fundamental na condução moral, ela não é prescritiva. Ela não diz o que é bom e o que é ruim em função de uma verdade exterior à vida, mas é uma austeridade moral que se preocupa com a boa condução do indivíduo nas suas práticas sexuais. Exemplo, não comer determinado alimento, porque aquilo porque esse alimento ele pode lhe fazer mal ao organismo, inclusive a prática sexual, não é? Ou o excesso, uma excessiva prática sexual pode enfraquecer o organismo, né? Então, veja que é absolutamente diverso e diferente da proposta prescritiva da moral cristã da carne, bem como é diferente também de uma certa manipulação, envolvimento da sexualidade que vai existir na modernidade envolta nos dispositivos biopolíticos, né? Os afrodisíacos estabelecem, sim, algumas regras de conduta, tanto no plano filosófico quanto no moral e no plano médico, mas nada que se assemelhe às imposições da moral cristã da carne ou aos processos de subjetivação da sexualidade moderna. Cito Foucault. O fato não é que se evite falar desses atos de prazer, mas quando se reflete a respeito deles, o que coloca o problema não é a forma que tomam, e sim a atividade que manifestam, sua dinâmica, muito mais do que sua morfologia. Fecha aspas. Foucault afirma, então, que essa dinâmica que liga os afrodisíacos entre si é definida pela associação entre o prazer e o desejo. Cito novamente Foucault. A atração exercida pelo prazer e a força do desejo que tende para ele constitui uma unidade sólida com o próprio ato dos afrodisíacos. Fecha aspas. Essa associação entre prazer e o desejo, que marca decisivamente os afrodisíacos, será desfeita ou enfraquecida na ética da carne e na moral da sexualidade. Haverá uma exclusão do prazer, com a exigência da ausência da volúpia e do prazer na prática sexual.
e uma problematização crescente do desejo, seja como marca originária da natureza decaída, seja como sendo uma estrutura própria do ser humano. Quer dizer, se nos afrodisia você tinha essa relação indissociável entre o prazer e o desejo, né? O desejo busca o prazer, e essa dinâmica é fundamental para a condução dessa ética de si, que pode ser possibilitada pela prática sexual. Nos períodos seguintes da cristandade e da modernidade, da carne e dos dispositivos biopolíticos, você tem essa dissociação. Você tem essa dissociação. Porque, no caso da cristandade, do início, né, isso fica muito claro lá em Agostinho, que a professora Margarete Rago vai falar posteriormente. Não, é Fábio e Márcio que vão falar posteriormente. Né? Essa separação entre o desejo e o prazer, ela fica, por exemplo, muito bem configurada nas Confissões da Carne, né? Onde, para Agostinho e outros pensadores da Idade Média, no início do cristianismo, você vai ter, por exemplo, que o prazer ele é até uma traição a algo sacrossanto do ato sexual para a procriação. Né? Aliás, lembrando Nietzsche, né, o cristianismo ele é uma negação do prazer, né, da potência, para falar como Spinoza. Né? Então, há uma dissociação dessa relação próxima do desejo e do prazer que está presente nos afrodisia. E, da mesma forma, também a gente pode pensar, né, contemporaneamente, que essa relação entre desejo e prazer também ela fica abalada dentro desses critérios que constituem essa modernidade biopolítica. E a gente pode pensar aí em inúmeras questões, né? A intervenção da mídia, a subjetivação neoliberal, etc, etc, etc. Bom, essa dinâmica dos afrodisia, por exemplo, é pensada a partir das variáveis de quantidade e adequação. A quantidade eu já me referi anteriormente, né? Quer dizer, você não pode exercer uma prática sexual à exaustão. E não é porque isso seja pecado. Né? Enquanto afrodisia, isso não é porque isso seja pecado. Né? Mas por quê? A quantidade dos atos sexuais não pode ser excessiva, pois pode trazer certa debilidade ao organismo, determinadas doenças, não é? Um certo arrefecimento da potência do existir. Então, há que haver moderação ou incontinência, né? Ou faz menos ou deixa de fazer. Isso com relação à conjunção sexual. E isso vale tanto para as relações dos homens com as mulheres, como também para a relação dos homens com os rapazes. Então, veja, não há uma questão de preconceito a partir de uma prescrição anterior ao fato. Não há a ideia de um pecado que acaba por inibir a sua atividade afrodisíaca. Mas o que há é uma preocupação com o cuidado de si. Obviamente, e isso é bom lembrar, como disse Foucault, todas essas ponderações morais, elas têm efetivamente um suporte, né, do interesse em fortalecer uma ética, uma estética da existência. Mas também não podemos esquecer que tudo isso também se passa dentro de um universo de relações de poder. Né? No caso aí, por exemplo, lembremos
de passagem, que é uma sociedade patriarcal, né? Onde a mulher ela praticamente não vale nada, ela é simplesmente objeto do homem. Onde você tem presente também a importância de você ser com um homem no topo de uma hierarquia social, onde você possivelmente poderia ser um gestor público, e um gestor público, por exemplo, não podia ser um agente passivo na cama, né, numa relação homossexual masculina. Percebe? Quer dizer, repetindo, há uma austeridade moral que visa a estética da existência, mas também não podemos esquecer do contexto histórico que também explica essa austeridade moral proposta pelos afrodisíacos. Então, essa dinâmica, voltando, essa dinâmica dos afrodisíacos, por exemplo, é pensada a partir das variáveis de quantidade e adequação, ou seja, a quantidade dos atos sexuais não pode ser excessiva, pois pode trazer certa debilidade ao organismo. Então, há que haver moderação ou incontinência na conjunção sexual, seja dos homens com as mulheres, seja dos homens com os rapazes. Da mesma forma, há que se respeitar preferencialmente a adequação da idade para o exercício sexual, como a posição de passividade, como sendo próprio às mulheres, e a posição de atividade, como sendo própria aos homens. Contudo, há que se compreender que essas determinações dos afrodisíacos são pensadas como uma atividade implicando dois autores, cada qual com seu papel e função, diz Foucault. Aquele que exerce a atividade e aquele sobre a qual ele se exerce. Isabel, eu ainda estou no tempo ou preciso parar? Por favor. Não, professora, a senhora pode ficar à vontade, está tranquilo. Tá, obrigada. Obviamente que a hierarquia desses papéis são determinados historicamente, aquilo que eu estava falando, né? São determinados historicamente por uma ética masculina que predominava nesse período. Além disso, há que se considerar também que, cito Foucault, se a atividade sexual deve ser, assim, objeto de diferenciação e de apreciação moral, a razão disso não é que o ato sexual seja um mal em si mesmo, como era, por exemplo, lá na cristandade. Também não é porque traga consigo a marca de uma decadência primeira. Ou seja, nos afrodisia, fecha aspas lá, né? Ou seja, nos afrodisia, o ato sexual é natural e, por isso, não pode ser um mal. Não é pecado, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Mesmo assim, exige um cuidado moral que pede moderação e adequação em sua prática, né? Geralmente na quantidade, né? E na adequação. O grande prazer a que o desejo leva, por vezes, faz com que ultrapassemos os limites naturais. E então, o prazer dos afrodisíacos se torna inferior, pois subordinado e condicionado. Daí, portanto, a necessidade da moderação e de uma discriminação moral que enfrentará a força desmedida do desejo e como dominá-la, garantindo uma economia conveniente dessa mesma força. Quer dizer, até mesmo a preocupação moral com a quantidade, né, não é porque seja um mal o excesso da prática sexual, né, mas é porque isso também pode debilitar o organismo, primeiro. Segundo, porque se você se entrega sem medida ao desejo, isso mostra que você não tem o domínio de si, que também já é uma outra prerrogativa, né, que está embutida na questão dessa austeridade moral. Se eu não tenho o domínio de mim mesma, como é que eu vou ser um bom cidadão? Percebe? Quer dizer, não é porque seja mal, porque seja pecado, etc, etc, etc.
mas é porque faz parte, né, de você ter o domínio sobre os seus desejos. Nada, portanto, que se aproxime da doutrina cristã, da carne, na qual a força excessiva do prazer, diz Foucault, encontra seu princípio na queda e na falta que marca desde então a natureza humana. Né? Quer dizer, não, a recriminação do excesso não é porque aquilo seja um pecado. A expressão da queda, né, lá no pecado original, mas é porque há, com relação ao excesso, há uma preocupação moral, ética, do cuidado de si, onde você tem que ter, ou é bom que você tenha, melhor dizendo, né, um domínio sobre si para a execução de uma estética da existência. É dessa forma que Foucault desenvolve os elementos fundamentais nessa ética dos prazeres, dos afrodisias, quais sejam, que aí perpassa grande parte do volume 2, né? O uso dos prazeres, é a cresis e a encrateia. Né? A cresis, o uso dos prazeres sexuais, que se ocupa da maneira de conduzir suas atividades sexuais por meio das estratégias, das necessidades, do momento e do status. Onde, rapidamente, você pode pensar assim, com relação a creces, né? A creces afrodisiam, né? Que são as atividades sexuais. As estratégias. A estratégia da necessidade, fazer quando você sentir vontade, o desejo. Né? O do momento, você ter aquele domínio de si para que você realize aquela atividade naquele momento e não perca esse domínio querendo levar isso ao excesso. E o terceiro, o status, né? Que aí você tem que pensar de uma forma mais ampla, no sentido da pertinência de quem exerce, da forma como exerce, relacionado à ocupação do espaço público da polis. Né? A encrateia, que é a outra modalidade que ele se refere, né, que é a relação consigo no uso dos prazeres, que é algo muito próximo à temperança e que se ocupa do bom uso dos prazeres, sustentado na modernidade da agonística entre o desejo e o prazer, e que também consiste numa luta consigo mesma. Né? Quer dizer, é muito próxima à ideia da temperança, a questão da encrateia, que aí tem a ver com tudo aquilo que eu já falei anteriormente, o excesso, a quantidade. Né? E isso não quer dizer somente uma luta de você para fora, mas é uma luta de você com você mesma, né? O domínio de si. E isso visa o domínio de si por meio de exercícios constantes, lembrando que o domínio de si representa liberdade e leva ao conhecimento da verdade, mas sempre se constituindo como uma estética da existência. Quer dizer, essa moderação, essa sofrosine, né, esse domínio de si, isso é que representa efetivamente uma liberdade. Né? E não você estar à deriva, né, subjugado aos poderes do desejo. E isso também é um encontro com a verdade. Tudo isso será pensado relacionado ao corpo, ao casamento e ao amor dos homens pelos rapazes. E a partir também, como vimos, a partir da austeridade moral, presente no uso dos prazeres como ascese estilística da existência. Essa austeridade moral dos afrodisíacos, no entanto, e mesmo que influencie a moral cristã, em nada se assemelha às determinações da carne e seu comportamento sexual. O que é que eu estou querendo dizer? Que, apesar de serem coisas distintas, os afrodisia e a carne, né, como vocês vão ver no decorrer do evento, com os outros colegas, a Margarete, o Márcio, o Fábio, né, apesar de não se assemelharem,
eles têm ligações, né? Cito Foucault. Na moral cristã do comportamento sexual, a substância ética não será definida pelos afrodisíacos. Repito, na moral cristã do comportamento sexual, a substância ética não será definida pelos afrodisíacos, mas por um campo dos desejos que se escondem nos arcanos do coração e por um conjunto de atos cuidadosamente definidos em suas formas e condições. Quer dizer, a questão da moral austera presente nos afrodisíacos, elas estão presentes também na cristandade, mas de uma forma diferenciada, eu diria fortalecida, alterada, né? Porque remete sempre ao exterior, a uma transcendência divina. E, no caso da sexualidade, de certa forma, também compreendo assim, né, aos interesses, né, dos dispositivos de poder da modernidade biopolítica. Um alerta importante feito por Foucault diz respeito a uma suposta oposição, portanto, entre um pensamento pagão tolerante à prática da liberdade sexual e as morais tristes e restritivas que eles se seguirão, diz Foucault, fecha aspas. Não haveria essa oposição excludente, que era aquilo que eu estava falando anteriormente. Né? Não haveria essa oposição excludente. É muito comum as pessoas falarem: na Grécia tudo era liberado, qualquer pessoa podia fazer o que quisesse, com quem quisesse. Não, não é assim como já vimos. Né? E também, portanto, não vale essa oposição radical entre a Grécia pagã, o pensamento pagão, e aquela santidade do período cristão. Né? Não há essa oposição. Como acabei de falar anteriormente, você tem uma certa transferência dessa austeridade, só que é uma transferência absolutamente transformadora. Não haveria, portanto, essa oposição excludente. Pelo contrário, a moral judaico-cristã beberá fortemente e de forma radicalizada e distorcida da austeridade moral presente nos usos do prazer, inclusive do que diz respeito à dietética, à econômica e à erótica. Assim, afirma Foucault, a austeridade sexual, precocemente recomendada pela filosofia grega, não se enraiza na intemporalidade de uma lei que tomaria alternadamente as formas historicamente diversas da repressão. Ela diz respeito a uma história que é para compreender as transformações da experiência moral, mas decisiva, que é as dos códigos. Uma história da ética, entendida como a elaboração de uma forma da relação consigo, que permite ao indivíduo constituir-se como sujeito de uma conduta moral. Portanto, veja, absolutamente diferente do que está posto e desenvolvido lá na moral austera do cristianismo e naquilo que representa a carne. Né? Gostaria agora, rapidamente, só de concluir a minha fala, rapidamente, falando que compreendo que toda essa discussão da sexualidade, ela hoje tem uma certa continuidade, né, no presente, nas figuras da filósofa Judith Butler e também do filósofo Paul Preciado. Né? Acho importante dar continuidade a essas questões, dar continuidade a esses temas, né, numa atualização teórica que responde ao próprio momento histórico. Né? Por exemplo, se você pega algumas obras da Butler, elas são decisivas para compreender a questão da heteronormatividade compulsória, né? Onde você tem toda uma discussão sobre a questão da performatividade de gênero, né? Toda uma discussão em torno do corpo e essas questões da
da imposição da heteronormatividade, né? Com relação ao pouco preciado, toda a discussão que ele faz dos prazeres para além da genitália, né? É algo fundamental discutir isso, da forma como se coloca hoje e da forma como aprendemos, né? Que inclusive, em função dessa imposição heteronormativa que se formou, inclusive, a partir da própria comunidade cristã, do pensamento cristão, e dos próprios interesses materiais e econômicos do capitalismo moderno e subiopolítica. Né? Outra coisa também que eu acho importante para dar continuidade a essas questões, o que o Preciado também coloca na farmacopornografia, né? Um dos últimos livros dele, o texto Jung, né? Onde ele vai mostrar que a todo o investimento farmacológico no funcionamento do corpo, né? A questão do as transformações, né? de um gênero para outro, mediado pela farmacologia, né? Quer dizer, ele já vai além daquilo que a Butler coloca, que é a questão da performatividade de gênero. Né? Enfim, termino com essas recomendações, essas sugestões, né? Que não são prescritivas, né? Mas por compreender que elas são extremamente atualizadas e respondem a um presente, que é exatamente o que Foucault pretendia com a sua filosofia, né? Pensar o presente. E também tem outro aspecto importante quando eu me refiro a esses dois filósofos, né? É porque ambos são rastreados por estudos Foucaultianos. Ambos reconhecem, né, que os estudos Foucaultianos foram fundamentais na elaboração de suas teorias. Fico por aqui. Muito obrigada. Isabel? Pela professora. Vamos abrir agora para as perguntas. Conforme foi combinado com a professora, as perguntas vão ser feitas em bloco. Então, elas vão aparecer na tela, eu vou ler, e ao final das perguntas, a professora responde. Vamos lá. Primeira pergunta do Adilson Almeida. Foucault aponta que a ética sexual grega concede autonomia ao indivíduo na condução de sua vida sexual, é menos prescritiva que a moral cristã e a sexualidade moderna. Mas Foucault parece não a propor como modelo para seguirmos hoje. Por que devemos conhecê-la? A próxima pergunta. É possível relacionar a moral grega estoica da temperança para com o uso dos prazeres com a concepção de crime passional como possível atenuante penal? Só um minuto, Isabel. É possível relacionar a moral grega estoica da temperança para com o uso dos prazeres com uma concepção de crime passional como... Sei não. E a próxima... Poderia falar sobre a importância do movimento que Foucault fez no segundo livro, dar um passo atrás analisando o dispositivo da sexualidade antes que a sexualidade fosse uma questão como é hoje? Só um minuto. Coloca novamente, Isabel. Poderia falar sobre a importância do movimento que Foucault... Antes depois que a sexualidade fosse uma questão como é hoje. Certo. Bom, a primeira pergunta... você pode colocar na tela, Isabel? Do Adilson. Né? Olha, Adilson, nós sim devemos conhecer como devemos conhecer toda a tradição filosófica e em qualquer temática que seja. Né? Lembrando Nietzsche, a gente tem que questionar a tradição, mas a gente não pode negar a tradição, né? Porque também ela nos constituiu. Ademais, o que o Foucault apresenta em termos da ética, do pensamento
latino, não é? É algo que também é fundamental como sugestão, né, para nós constituirmos uma ética da existência. Né? Além da gente ter que conhecer efetivamente a tradição e não negá-la, né, no sentido de exclusão, mas negá-la no sentido de rever e ir adiante. Né? Além disso, lá na tradição, você encontra sugestões, né, que são absolutamente válidas. Né? Olha, a segunda pergunta, Isabel, é sua, Isabel, essa pergunta? Relacionar a moral greco-histórica da pessoa para o uso dos prazeres, como a concepção do crime passional. Olha, eu não saberia te responder essa pergunta, Isabel, mas assim, a temperança, por exemplo, no caso, pelo menos até onde entendo, ela não explicaria, não justificaria um crime passional. Né? Creio que não. Como atenuante penal também não saberia dizer, não entendo muito do jurídico. Mas na questão ética, eu creio que não, porque um crime passional ele é precisamente a negação do domínio de si, não é? Quer dizer, você me deixou, você não me quer mais, que a gente tem visto muito isso hoje, né, dentro da sociedade machista. Não quero mais te namorar, então pay. Né? Quer dizer, é uma expressão muito forte da falta do domínio de si. Né? E outra coisa também, quando eu tenho o domínio de mim mesma, é uma forma de liberdade, os gregos compreendem assim. E essa forma de liberdade que é minha, ela também tem que ser conduzida ao outro. Né? O Foucault sempre pensa nessa perspectiva do cuidar de si e do cuidar do outro. Eu não sei cuidar do outro se eu não sei cuidar de mim. Né? Isso, por exemplo, fica muito claro na pessoa da Alcibíades, né? Lá no Banquete, e também em outro texto, quando ele vai pedir ao Sócrates, né, que o ensine a cuidar da polis, porque ele queria ser um político. Né? Aí o Sócrates diz, não, você tem que primeiro aprender a cuidar de si. Né? Então, eu acredito que nessa perspectiva aí, eu acho que não seria uma justificativa para o crime passional. Agora, quanto à questão jurídica, eu não sei responder. Não, perfeito, professora. Perfeito. Muito obrigada. Esclareceu. Era mais uma dúvida do ponto de vista ético mesmo, porque eu também não... Juridiquês não é minha área. Quanto ao terceiro, que é da Raquel, né? Raquel, esse passo, até eu acho tão interessante isso, Raquel, porque... aliás, além de achar interessante, eu acho muito instigante a liberdade que o Foucault tem de ir e vir, né, naquilo que a gente deveria ter também com relação às suas pesquisas. Né? Quer dizer, se você ler, por exemplo, o segundo volume, que hoje a gente chama de segundo volume, né? Lá no segundo volume, a proposta dele é que aquele segundo volume seja o primeiro volume. Percebe? E assim, ele está lá, né, lá no que a gente chama de volume 1, já na modernidade, na questão da biopolítica, né, mostrando como o poder se efetiva no discurso, né, da sexualidade, mostrando que o poder se exerce não pela repressão, mas sim pela produção. Né? Quer dizer, tudo isso faz com que ele reveja a necessidade de fazer uma genealogia de como nós chegamos ali. Né? E ele, sem nenhuma sombra de dúvida, sem temor, ele retroage ao tempo para fazer essa genealogia. Né? Lembremos que a genealogia é um dos grandes porta-estandartes de instrumento de pesquisa dele. Né? Não é que se busque a origem daquilo, né? Ele explica muito bem quando ele vai falar sobre a genealogia, mas é preciso compreender como é que a coisa foi se movimentando através da história. Né? E ele tem essa grandiosidade, depois de escrever o volume 1, que a gente chama de volume 1, né? Ele acha, não, mas como é que a gente chegou até aqui? Né?
E aí, e ele explica isso maravilhosamente na introdução da História da Sexualidade 2, que, a meu ver, é um primor, né, de reflexão metodológica, não é? E ele vai explicando como é que vai ser essa metodologia e o porquê. E ele diz exatamente isso. Né? E ele vai fazer essa genealogia, e sempre mostrando o que é mais importante, né? Que o que você tem aí não é uma história contínua, né? Mas, pelo contrário, é uma história descontínua. Né? E basta você pensar, por exemplo, se você inverter os volumes da história da sexualidade, né? Você vai pensar, se fosse um pesquisador mais tradicional, teria começado a fazer a pesquisa pelo conteúdo da História da Sexualidade 2, aí viria 3, viria o 4 e viria, então, o que hoje a gente chama de primeiro volume. É interessante isso. A nossa próxima pergunta é: professora, você poderia comentar um pouco sobre o trecho do Preciado em um texto escrito durante a pandemia, onde ele formula a ideia de que os limites da soberania social passam a ser exercidos no próprio corpo? Sim, e tem muito a ver com aquilo que eu falava anteriormente, né, da farmacopornografia. Né? Quer dizer, hoje você tem um domínio do sujeito de uma forma extremamente, diria, micro. Né? Quer dizer, todos nós, por exemplo, tomamos remédio, o fármaco, né? Daí a questão do fármaco que o Preciado coloca. O fármaco é também uma espécie de exercício de poder. Né? Todos nós somos sutilmente dominados, né, por esse exercício atualizado de formas, de ferramentas de poder. E a pandemia, por exemplo, ela foi um kairos, né? Foi uma oportunidade, um momento oportuno, um kairos, né? Para o exercício desses poderes. Nós ficamos refém do fármaco e ficamos refém de um governo extremamente deficiente no trato com a coisa pública, não é? E outras coisas mais. Mas, além disso, podemos pensar que essa própria questão do fármaco ela é tão decisiva e tão poderosa e tão presente que ela pode até mesmo resolver, no caso do próprio Preciado, a transformação dele, né, a transformação de gênero que ele faz através do remédio. Né? Se você lê o texto de Jung, inclusive, ele descreve toda essa experiência, as transformações que ele vai, né, passando através da autogestão do remédio, não é? E tudo isso. Agora eu me adiantei, não foi, Isabel? Eu fiquei empolgada com a pergunta e respondi logo. Não. Perdão, Isabel. Não, professora, à vontade. Se a senhora preferir fazer assim também, e agora em de uma resposta. Foi de supetão, me empolguei com a pergunta. Não. Excelente resposta. Obrigada. Agora a gente tem mais uma pergunta. Professora, qual a opinião da senhora no estudo de outras culturas não ocidentais para a filosofia? Acho que Foucault se embanana no Oriente e penso se faríamos igual pensando os povos guaranis, por exemplo. Olha, deixa eu responder, acho que fica melhor. Luiz, a gente tem uma negação, né, não só da cultura oriental. Né? A filosofia, na verdade, que a gente faz aqui no Brasil, ela é devedora da filosofia europeia. Né?
é uma coisa que eu escrevo naquele meu livro, onde eu falo da história da filosofia no Brasil, né? Quer dizer, isso dá um aporte muito direcionado e muito limitado do pensamento que a gente pode exercer. O que é filosofia? Né? Quando a gente lê um livro de filosofia, os grandes clássicos, né? Platão, Aristóteles, Heidegger, Russell, geralmente a gente lê com olhos emprestados da filosofia europeia, né? A gente lê com os olhos emprestados de um certo machismo. A gente lê com os olhos emprestados de uma certa autoanulação da nossa própria capacidade de filosofar, né? Quer dizer, eu compreendo que os povos guaranis, essa reflexão a partir da filosofia indígena é extremamente potente. É uma libertação, bora dizer assim, dessas amarras da filosofia europeia. Da mesma forma também que o Oriente também tem a sua potência, né? Eu acho que o que chama mais atenção é a questão dessa sujeição a uma forma de filosofar nossa que é explicitamente dependente da filosofia europeia e que eu acho que a gente tem evoluído muito com isso. Quando você fala que o Foucault se embanana no Oriente, eu não sei se você está se reportando a questão do Irã, né, da década de 70. Se for, eu não concordaria com você, porque, na verdade, a riqueza das reflexões dele em torno do Irã são reflexões muito importantes, né? Ele não está fazendo a defesa, por exemplo, ele não está fazendo a defesa, né, de um Estado teocrático que se colocou logo depois, mas ele tá refletindo sobre a potência da insurreição, né? E reconhece na insurreição, inclusive, a figura do sujeito, não é? Então, seria isso. Professora, muito obrigada. E temos agora mais uma pergunta. Se a senhora poderia comentar um pouco sobre os novos arquivos de Foucault e as possíveis novas questões relacionadas, por exemplo, em torno da questão da sexualidade. As questões relacionadas à questão da sexualidade, eu já fiz referência, né? Eu acho que a gente deve conduzir isso adiante, inclusive relacionando com esses novos pesquisadores. No caso, eu citei a Butler, né, e o Preciado, né? Agora, sobre os novos arquivos de Foucault, relacionando com isso, eu não saberia te dizer. Não saberia porque esses novos arquivos, eu não sei também a quais arquivos, né, você está se referindo, porque pelo menos eu ainda não tive acesso à leitura, não é? E acho que vai ser um pouco demorado, porque daqui que sejam traduzidos e cheguem ao Brasil, sempre tem um espaço de tempo, né? Mas eu creio que, com relação não aos novos arquivos de Foucault, mas a outras pessoas, né, que também têm teorizado sobre a questão da sexualidade, eu acho que seja importante a gente levar essa pesquisa sobre a sexualidade a partir desses novos autores. E, repito, inclusive porque eles são lastreados, né, em sua formação teórica pelas próprias questões Foucaultianas, né? Muito obrigada, professora. E agora, só para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma colocação, que eu acho que é impossível a gente fazer essas discussões que a gente tem indissociáveis da prática profissional. Eu, por exemplo, no meu estágio de psicologia, eu
eu trabalho com psicanálise e a gente sabe, né, a história da sexualidade foi em partes escrita como uma crítica de Foucault à concepção de Freud da psicanálise. E eu queria saber como é que a gente pode pensar, a partir de Foucault e desses novos autores que a senhora cita, como transformar a prática da psicologia para a gente não reproduzir os aspectos confessionais e medicalizantes da psicologia em torno da sexualidade, como Foucault critica. Olha, Isabel, acho a tua pergunta muito interessante e muito importante, né? Veja, o Foucault, quando ele faz essa crítica ao sujeito de desejo, né, é diferente do sujeito do desejo. O sujeito de desejo é esse sujeito que deseja e que busca o prazer e que está presente, né, em toda essa história da sexualidade, que tem respostas diferentes a partir do aporte histórico, né, seja dos greco-latinos, seja dos cristãos, seja dos modernos, né? São respostas diferenciadas. Eu acho que o Foucault, de fato, faz a crítica é ao homem do desejo. Quer dizer, que é aquele homem que pertence a essa ideia de desejo, onde você tem presente fortemente a questão do inconsciente, né? Psicanálise não é minha área, mas eu sou intrometida em querer compreender algumas coisas, portanto, peço perdão se eu estiver errada em alguma coisa, mas eu creio que a isso, né? A essa autonomização do desejo, que, de certa forma, está presente em alguns escritos de Freud, né? Acho que Freud não é um Freud. Você tem toda uma trajetória, né, de desenvolvimentos do que seja a psicanálise, o exercício psicanalítico na própria obra de Freud, né? E o que o Foucault faz é uma crítica a esse desejo do homem do desejo, né? Que autonomiza o inconsciente, que coloca forças nebulosas nessa subjetivação, né? Etc, etc. Contudo, eu acho também que ele segue muito a linha do Deleuze e do Guattari no Antiédipo, onde o Antiédipo precisamente faz também essa crítica a essa potência, pode dizer assim, transcendental do inconsciente, né? Então, acho que estão muito juntos. E, de fato, muitas coisas que estão lá, Foucault apoiou, inclusive escreveu o prefácio, né? E também, primeiro, segundo, terceiro, como nem tudo é do inconsciente, essa transcendência misteriosa, né, que a gente não tem nenhum poder sobre ele, né? Nem tudo também é assim na atualidade, como é o caso do Deleuze e do Guattari, e também da Butler. Eu acho interessante a Butler, por exemplo, quando ela vai com Foucault com relação ao exercício do poder até determinada altura. Ela concorda. A reiteração das normas, o poder se exercendo sempre na sua repetição, né? Mas chega uma hora que ela diz, mas e a psique? O Foucault esqueceu da importância da psique no exercício do poder, né? E eu acho extremamente, pelo menos para mim, acho extremamente elucidativo quando ela diz que a psique participa dessa conjunção do exercício do poder e da sujeição ao poder, né? E aí ela segue Foucault, por exemplo, quando Foucault diz o poder não é exterior ao sujeito, né? Há uma certa interiorização, mas a Butler vai dizer, que eu acho maravilhoso isso, o que ocorre, veja bem, o que ocorre é que a gente não introjeta simplesmente o poder.
a gente vai se constituindo com a matéria de que é feito o poder. Percebe? Quer dizer, hoje, né, nossa realidade política, porque algumas coisas ainda apoiam determinados políticos, não vou dizer o nome, né, segue determinado político, né? Há uma identificação, ele sou eu. Ele sou eu porque eu me constituí dessa matéria, percebe? Então, assim, eu acho importante a vertente psicanalítica para a gente compreender o exercício do poder, da questão social, da questão política, mas nessas bases mais imanentes. Eu acho também que Foucault concordaria comigo, né? E não naquele sentido de um inconsciente, de uma psique que é totalmente misteriosa, do Édipo, da mamãe, do papai, como diz o Deleuze, né? Aquela família mamãe, papai e filhinho, né? Quer dizer, eu acho que seja importante, mas há que se fazer uma crítica, né, dessa coisa absolutamente solta e da qual a gente não tem nenhum controle. Eu acho que seria por aí. Por exemplo, a questão da psicologia das massas, né, do Freud, é uma coisa maravilhosa. A psicologia das massas e a análise do eu. É uma coisa maravilhosa. Você lê e diz, é hoje. É o que eu estou vendo acontecer em termos da política brasileira. Não é aquela coisa misteriosa. Enfim, é isso. Perfeito, professora. Muito obrigada. Eu vou convocar agora os integrantes do grupo do Jogo Alto Foucault para virem aqui para a tela para a gente fazer uma conversa final. Obrigada, queria agradecer, né? E queria também, depois que a gente se encontrasse de novo, né? Escutar vocês, trocar ideias. Né? Especialmente quanto ao lançamento do livro. Ficamos ansiosos, na expectativa. Que bom. Isso mesmo. Nós agradecemos muito, professora Cristiane, foi muito importante a sua fala. A gente está exatamente nesse ponto do estudo da história da sexualidade 2, né? E todos os obstáculos e dúvidas e questões, então foi muito importante. E o que Isabel falou, né? Da gente aqui conversou sobre a possibilidade da gente conversar sobre o seu livro, mais à frente um pouquinho. E assim que começar o ano, a gente vai fazer esse combinado, porque ficamos muito felizes. Obrigada. Agradecer a professora pelo aceite o convite, né? Muito obrigado, engrandecerá muito o nosso grupo. E também, se a professora quiser comentar sobre, né, que a senhora está para lançar um livro, né, logo a seguir, se a senhora quiser fazer um comentário sobre. E assim, excelente fala, muito obrigado, muito esclarecedor em vários pontos, né? Eu acho que tanto para nós quanto para os alunos que estavam acompanhando no grupo de estudos, né, foi inteiramente dentro do contexto, sabe, que a gente estava conversando, né? Foi muito legal, muito bom. Fico muito feliz, eu que agradeço, e quanto ao livro, logo que ele saia, eu entro em contato com vocês, a gente marca aí alguma atividade com um grupo de estudo, acho que vai ser muito legal. Eu que agradeço e parabenizo, né? Acho muito importante os projetos de extensão e a existência de grupos de estudo, né? Acho fundamental. Agradecer a Isabel, ao Márcio, ao Pedro, a Alessandra e aos outros componentes do grupo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, professora. Vamos, então, se mais ninguém tiver nenhuma colocação, nós vamos, então, encerrar nosso encontro na expectativa de um próximo encontro para discutir o livro. Ok, combinado. Então, obrigada, pessoal. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.